mas nós estamos na era da internet. Você fez uma montagem hoje, se fizer uma montagem hoje do Marcelo Lima Henrique de sainha e de brinco, vai sair na internet e vai virar verdade. Fala, galera! Esse aqui é mais um, hein? Chegamos a mais uma edição do Resenha das Estrelas. Hoje com uma estrela diferente que eu já vou apresentar para vocês. Primeiro, aquele favorzão que vocês podem fazer por mim. Ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. E o convidado é ele, Marcelo de Lima Henrique, 48 anos, pai do Pedro, do Marcelo, da Luísa, casado com a dona Sandra, morador de Itaboraí. Um dos principais árbitros, se não for o principal árbitro do cenário da Federação Carioca. Correto, Marcelo? Falei alguma coisa errada? Botei filho demais na conta? Não. Olá, amigos. Prazer falar com você. Satisfação estar no seu canal. É isso aí. Casado há 27 anos hoje com a dona Sandra. Olha aí, dia de festa, hein? E pai dos 3 filhos. É uma festa caseira, né? Pandemia, mas estamos tranquilos. Satisfação falar com vocês. Obrigado, Marcelo. Te agradecer, né, pelo convite. Te deu uma pesquisada, foi um contato muito rápido. Eu falei contigo ontem. A gente está gravando hoje no dia 8 de maio. Falei com o Marcelo no dia 7 à noite. Aí fiz uma pesquisa na internet durante a madrugada, que a gente não dorme de madrugada, para poder ter um bate-papo legal. Aí descobri, realmente essa eu não sabia, descobri que antes de tentar se tornar árbitro, o Marcelo foi goleiro. Jogou nas categorias de base, eu acho, de 4 equipes, mas resolveu depois seguir o caminho do pai como árbitro. Eu fui goleiro durante muito tempo. Meu primeiro clube foi o América, do Rio de Janeiro. Eu morava em Ricardo de Albuquerque, e tinha 4 amigos lá que jogavam no América, e naquela peladinha de rua, eu me destacava no gol, me levaram para o América, era o mais alto da turma. Logo virei titular do América, categoria, acho que era sub-14, sub-15. Depois eu fui jogar no Operário de Mato Grosso do Sul, pois a minha família se mudou para lá, Comercial de Mato Grosso do Sul. Vim jogar uma Copa Rio Juvenil, que tinha antigamente, o pessoal da antiga lembra, era tipo um brasileiro juvenil. E aqui eu joguei numa chave que tinha Fluminense, Matsubara e Serrano. Só que tinha um treinador do Serrano que estava indo para o Bangu, e o Bangu me contratou, eu tinha 17 anos, e joguei no Bangu ali 1, 2 anos, até encerrar minha participação no futebol de base, porque eu fiz prova para a Marinha, entrei para a Marinha e joguei. Fui goleiro da Marinha até Marinha e seleção das Forças Armadas até 34 anos, encerrando no Mundial Militar na Alemanha. Então, eu fui goleiro até 34 anos e já conciliava com a arbitragem. Então, vivo no meio do futebol já há muito tempo. Marcelo, aí, futebol, era goleiro da seleção das Forças Armadas e árbitro. Optou por ser só árbitro. E como é que foi essa mudança, né? Quase que uma mudança de vida, né? Para ser só juiz. Não, como eu falei, eu comecei no futebol muito cedo, lá em clube com 13 anos, por aí, e meu pai era árbitro, assim que eu encerrei a carreira, entrei na Marinha. Meu pai sempre tentou me levar para fazer curso de árbitro, e eu não queria muito, como qualquer ex-atleta, não quer muito ser árbitro e tal, e eu até que eu fui fazer o curso de árbitro e fui levando de 1995, eu fui levando até 2005, sendo árbitro e agarrando ainda pela seleção das Forças Armadas. Porém, o treinamento de goleiro, quem é goleiro sabe, e quem já viu o trabalho das Forças Armadas, é um trabalho profissional também. A gente treina ali como se fosse como atletas profissionais. Então, me exigia muita dedicação na parte de goleiro e estava me atrapalhando na minha carreira de árbitro. Tanto que até 2005 eu pouco apitava. Eu fui apitar minha primeira final no Rio de Janeiro em 2007. Então, eu resolvi encerrar, até por algumas lesões, e me dedicar exclusivamente à carreira de árbitro, estando na Marinha também. Mas foi mais pelas lesões e pela idade. 34 anos já tinha jogado em muitas equipes aí e resolvi continuar apenas na carreira de árbitro e na Marinha também, que eu fui fuzileiro naval até 2018, né? 30 anos de Marinha, agora que eu estou retirado, eu estou na reserva, mas deu para dedicar mais um pouquinho à carreira de árbitro após o meu encerramento como goleiro. Entendi. Marcelo, aqui, só para a gente poder entender como que funciona, de repente, para saber a ideia, eu vi você sempre foi do Rio de Janeiro, teve uma mudança de federação para Pernambuco e voltou para cá.
O porquê que ocorreu essa mudança? Em 2000 a Federação Pernambucana ela trabalhou com árbitros contratados durante um bom tempo. Em 2013 e 2014, o contratado lá era o Sandro Meirahit, o árbitro de 2 Copas do Mundo. E final de 2014, era o meu último, eu estava saindo da FIFA, eu fui fazer uma partida lá em Pernambuco, Santa Cruz e alguém, eu não vou lembrar. E eu fui convidado para, se eu não queria ir para Pernambuco, fazer o estadual lá. E eu recebi uma proposta financeira muito boa, 10 jogos no Campeonato Pernambucano recebendo taxa FIFA, que é a maior taxa que se paga hoje no Brasil. E eu fiz um balanço, fiz as contas com a família aqui, já estava praticamente quase encerrando a carreira, porque 2015 e 2016 seriam meus 2 últimos anos, porque a arbitragem ia até 45 anos apenas. Conversei com o doutor Rubens, presidente da Federação do Rio de Janeiro, coloquei a proposta para ele, ele falou, meu filho, vai ganhar seu dinheiro, vai, doutor, eu estou quase parando, então vai ser uma boa grana. Vamos dizer, hoje assim, R$50 mil para poder apitar um campeonato estadual, né? Que a taxa hoje do árbitro FIFA é R$5 mil. Então, eu trabalharia 3 meses em Pernambuco para ganhar R$50 mil. E assim eu fiquei lá em 2015 e 2016. Né? Um pouquinho de 2016, que eu tive uma lesão, e em 2017 retornei ao Rio de Janeiro, mas foi puramente profissional. Foi um convite profissional, financeiro, e foi muito bem à época. Uma outra coisa que eu percebi durante a pesquisa, uma coincidência. Você foi o árbitro, até vi o VT desse jogo ontem. Você foi o árbitro de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Se eu não estiver enganado, do ano foi 2011, o 6-1 do Cruzeiro. Estava brigando contra o rebaixamento. Você foi o árbitro daquele jogo e você foi o árbitro de Cruzeiro e Palmeiras ano passado, o rebaixamento do Cruzeiro. Uma vez o Cruzeiro não caiu. Ano passado o Cruzeiro caiu, né? Inclusive, quando eu fui designado para essa partida última do Brasileiro, agora de 2019, Cruzeiro e Palmeiras, os jornais de Belo Horizonte, os sites de Minas Gerais, todos falavam dessa coincidência. O árbitro que apitou quando o Cruzeiro poderia cair naquele ano, será o mesmo árbitro agora? Será que é um bom presságio para o Cruzeiro? E naquela época houve uma goleada. O Cruzeiro, se empatasse, eu acho que caía. E ganhou. E agora ele perdeu para o Palmeiras e caiu. Então, são histórias que a gente leva na nossa carreira, faz parte. Tenho um grande respeito pelo Cruzeiro, tenho bons amigos lá. Inclusive, o treinador de goleiro, que era do Fábio, o Robertinho, foi treinador do goleiro Bruno do Flamengo. O Robertinho foi meu 3º goleiro no Bangu. Como é que o futebol dá volta? Quando eu era juvenil do Bangu, o Robertinho era o 3º goleiro nosso lá. E o Robertinho agora é um grande treinador de goleiro, está em Portugal agora. Então, são voltas que o mundo da bola dá. É verdade, né? Parece que é muita coisa, mas é pequenininho. Você citou agora há pouco uma questão de lesão, né, que você teve lá em Pernambuco. Já aconteceu alguma coisa assim, durante o jogo de você ter que sair e entrar o 4º árbitro? Já era para eu ter saído de 2 ou 3 partidas, mas eu não saí, não. Não vai perder. Eu tive uma primeira lesão séria que eu tive foi no Palmeiras e Santo André, brasileiro Série A. Teve um ano que o Santo André jogou Série A no antigo Palestra Itália. Foi a primeira vez que eu senti uma dor muito grande no meu tendão de Aquiles, eu apitando com tênis Society, vamos dizer assim, né? Um tênis Adidas Society que a gente usa aí. Eu escorreguei e eu tive uma dor muito grande ali. Ali eu já não conseguia continuar a partida, mas eu fui levando com o meu espírito militar aí, fui levando e levei a partida bem, não saí do jogo e tive umas 2 ou 3 outras oportunidades que eu tive muitas dores, mas continuei. Porque não adianta, o árbitro ele é visto como super-homem. Se o árbitro sair lesionado ou parar para tomar um gelo, vão dizer tá mal preparado, não era para estar ali. Então, eu sempre tentei levar até o final dos meus jogos, consegui. Não aconselho ninguém, não, se alguém tiver uma lesão, saia da partida, mas eu consegui levar essas 2, 3 vezes que não comprometia o placar final da partida, mas nunca saí de nenhuma partida, não. Infelizmente, alguns colegas já tiveram que abandonar as partidas, mas eu nunca passei por esse dissabor, não. Quando assim, você trabalhou num jogo hoje, teve polêmica, aí chegou em casa, você revê os lances, revê os acertos, os erros, para poder ter que rever isso aqui para uma próxima partida, melhorar nisso, ou aqui tá legal. Como é que é?
Bom, desde que eu comecei a arbitrar jogos televisados, eu gravei todos que eu podia, antes de eu ter os equipamentos que hoje gravo, né? Tem algumas TVs hoje que já gravam no próprio equipamento. Eu pagava um cinegrafista para gravar, até alguns aí que são da FERJ, que são do Rio de Janeiro, conhecidos aí, eu os pagava. Pagava um do Paraná, que conseguiu os jogos do mundo todo. Quando eu fui da FIFA durante 7 anos, eu pagava jogos meus que eram na Argentina, ele descobria. Eu tenho mais de 300 DVDs aqui de jogos gravados meus. Até agora, na pandemia, estava assistindo alguns. Se eu faço um jogo hoje, ele já vai estar gravado aqui, o programa para gravar na minha TV. Assisto todos os jogos. Tem uns que eu assisto mais de uma vez. Tem uns que eu demoro uma semana para poder ter coragem de assistir, porque o equívoco tem, a gente fica triste. Fico muito triste quando tem um erro, sim. Porque eu dou muito valor, quando eu joguei futebol, eu dou muito valor ao trabalhador do futebol. As pessoas às vezes não acham que o árbitro não está nem aí, o Marcelo não está nem aí. Não, quando eu erro e já errei muito, vou continuar errando. Acertei mais do que errei, mas vou continuar errando porque eu sou um ser humano, tenho minhas limitações, mas eu tento assistir aqueles jogos para, se houver algum equívoco, eu saber a ferramenta que eu tenho que usar, se eu tenho que me posicionar melhor, se eu tenho que treinar mais para poder acertar no próximo lance. Porque eu sei que uma próxima partida vai estar aí, uma grande próxima partida, pois eu estou inserido em grandes jogos, então eu assisto, sim, assim como os jogadores assistem os seus jogos para ver a tática, para ver como é que chuta melhor, o goleiro, como é que defende melhor, eu também assisto para tentar minimizar os erros e rever os jogos, faz parte da minha rotina também de treinamento. Entendi. Tem uma polêmica, a gente gosta de polêmica também. Mas, tempo atrás, não lembro exatamente o ano, teve uma suposta foto, que eu não sei se é verdadeira, da sua esposa e sua com a camisa do Flamengo. Essa foto é verdadeira? É montagem? Como é que é? Mas a foto é verdadeira? Existe? Não existe? Tem esse coração? Qual a cor do coração? Essa é uma fotomontagem de 2008, quando eu apitei Botafogo e Flamengo, final da Taça Guanabara, 2-1 Flamengo, se eu não me engano. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara com um pênalti em que o Ferreira, o zagueiro do Botafogo, quase que arrancou a camisa do Fábio Luciano. Gerou uma grande polêmica, porque quase ninguém marcava aqueles penais. Aí eu ouvi muito, mas ninguém marca. Mas eu marquei. Por que você marcou? Não sei, instinto. Quando eu olho para a área, está um jogador quase tirando a camisa do outro. Eu indo para o trabalho segunda-feira, indo para o quartel, no engarrafamento que tem aqui. Eu sou de Itaboraí, você sabe, ali no Carrefour tem um engarrafamento sempre. Sim. Ali. Aí tinha o jornal de maior circulação do Rio de Janeiro. A foto de capa era o jogador do Botafogo quase tirando a camisa do jogador do Flamengo. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não marcasse esse penal, se eu não visse esse penal. Então, gerou uma grande polêmica. A fotomontagem, essa foto original, ela foi tirada do meu antigo Orkut por um vizinho aqui da minha rua, do meu condomínio, que depois veio se desculpar a mim. Mas nós estamos na era da internet. Você fez uma montagem hoje. Se fizer uma montagem hoje do Marcelo Henrique de sainha e de brinco, vai sair na internet e vai virar verdade. E hoje tem recursos muito maiores. Qualquer um que olhar com o olhar apurado ali, vê que é uma fotomontagem. O grande problema é que essa fotomontagem também, ela saiu no jornal de grande circulação do Rio de Janeiro, uma foto bem grande, e no rodapé vinha escrito assim: a editoria de imagem atesta que é uma fotomontagem. Ou seja, virou uma verdade. Me incomodou muito na época, sim, porque, inclusive, eu fui chamado na federação, alguns da CBF me perguntaram, e eu mostrei a foto original. E aí, rapidamente, viram que era uma fotomontagem. As fotos que eu tenho com camisa de clube, que tem aí, que deve estar... Se não tiver na rede, depois eu mando para quem quiser. É com camisa do América, do Bangu e do Operário de Mato Grosso do Sul. E possa ser que eu tenha uma foto com a camisa do Botafogo de goleiro, porque o Wagner, ex-goleiro do Botafogo, que era do Bangu, é um grande amigo que eu tenho, que eu fiz na base, e quando eu era goleiro da Marinha, ele me dava os uniformes do Botafogo para eu jogar lá, porque eu tinha dinheiro para comprar, ele me dava luva, me dava camisa. Possa ser que eu nem tenho essa foto, mas com um clube que eu torci um dia, eu não tenho nenhuma foto como torcedor, porque eu nunca fui fanático por torcedores de arquibancada, comprar camisa. Eu acho um absurdo os preços das camisas, então nunca fui muito fanático e também não gosto de usar pirataria. Então, eu acho muito difícil, mas faz parte do folclore, faz parte. Mas você comentou, você citou aí, um clube que eu torci um dia. Qual foi esse clube? Pode falar ou espera daqui mais 2 anos?
Infelizmente, a nossa sociedade, nós somos de uma geração doente, cara. A gente vê aí os ataques na internet. Eu vi uma live há pouco tempo agora, eu estava vendo de um amigo, o Léo Moura. Eu vi o Léo Moura ser xingado por torcedores do clube que ele jogou, muito. Eu vi uma live há pouco tempo de um outro jogador, do Michael, a live não, uma reportagem agora na ESPN, com o Michael, que jogou no Fluminense, no São Paulo, ele falando sobre salário, os caras acabaram com ele. Imagina se a nossa sociedade está preparada para saber o time que o árbitro torceu quando ele tinha 15 anos de idade. Eu falaria sem problema nenhum o time que eu torci antes de eu ser árbitro. Mas qualquer lateral que eu tenha errado a favor a esse time ou contra vai virar uma conspiração. Marcelo de Lima Henrique vai virar um ladrão, ele foi subornado, ele é apaixonado. E nós que vivemos do futebol, você vive, sabe que a paixão ela inexiste quando a gente começa a trabalhar no futebol. Hoje em dia eu sou Marcelo de Lima Futebol Clube. Queria muito que a nossa sociedade um dia fosse avançada para eu poder falar o time que eu torcia, mas infelizmente não é por mim, a sociedade ela não é preparada. Eles ficam pesquisando quais os times que meus filhos torcem. Ainda bem que aqui em casa cada um torce com um time, porque eu nunca impus nada. Eu tenho pais vascaínos, o meu pai é vascaíno, a minha mãe é flamenguista, a minha esposa é vascaína. Então, é uma mistura e as pessoas não conseguem entender. Queria muito te falar, mas infelizmente não estão preparados para ouvir o time do árbitro. Marcelo, são acho que 17 anos, 17 anos mais ou menos de carreira como árbitro profissional. Pelo que eu pesquisei ontem, né? Não sei se vai estar certo, eu vou soltar para você. Mas o que você prefere apitar? Um Flamengo e Vasco, um Maracanã lotado, ou aquele Bangu e Madureira que você apitou lá em 2003, que foi o seu jogo de estreia? Hoje eu prefiro apitar grandes jogos, né? O árbitro ele gosta de estar, o árbitro quando ele chega no nível de excelência, ele quer estar com o estádio cheio. Eu fico agora pensando na volta dessa pandemia, como é que vai ser arbitrar em estádios vazios. A minha estreia no Campeonato Brasileiro foi um Goiás e São Paulo em 2007, com portões fechados, São Paulo sendo campeão em 2006. Imagina, a abertura do Brasileiro ia estar lotado no Morumbi, eu apitei num palco vazio. Então, eu prefiro sim apitar um Flamengo e Vasco, um Fla-Flu, um Flamengo e Botafogo, com o Maraca lotado. Eu já apitei um Fluminense e Vasco com 93 mil pagantes. Eu não sei se foi estreia do Deco. Então, eu gosto de apitar com grandes clubes. Eu apitei um Uruguai e Argentina com um público imenso, um Peru e Equador com um público imenso. Então, é muito melhor. E não são 17 anos, não. Eu sou formado em 95, de carreira, eu tenho 25 anos, né? Mas, sim, de CBF, eu estou indo para a 18ª temporada CBF. Entendi. Você citou aí um Uruguai e Argentina. Eu vou te falar, chega a arrepiar. Mas um Uruguai e Argentina o bicho pega, né? Como é que é apitar um jogo desse? Esse jogo foi muito marcante para mim, porque era a eliminatória da Copa do Mundo para a Copa do Mundo do Brasil 2013. Última rodada das eliminatórias, a Argentina já classificada, e o Uruguai tinha que ganhar da Argentina para jogar uma repescagem contra a Jordânia, eu acho, a Austrália. E o Uruguai simplesmente estava com 10 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. Aquele time do Uruguai todo aí, com Godin, Cavani, Suárez, Lugano, todos eles aí. Esses jogadores, a grande Celeste. E aí eu fui fazer o Uruguai. O Lugano não dá pontapé em ninguém. Fui fazer um jogo desse dentro do estádio do Uruguai, e o Uruguai e Argentina, e levei o jogo com um cartão amarelo para a Argentina, o resto foi no berro. Levei toda a minha gama. Aí você lembra lá do Madureira e Bangu, que você apitou em 2003. Aí você lembra do Duque de Caxias e Resende, que você apitou em tal ano. Dos jogos mais difíceis, menores. Você tem que levar todo o seu escopo de experiência para poder levar um jogo desse. Levei o jogo muito bem. É uma sensação única, é um jogo que ficou marcado na minha vida. E isso transformou também a minha passagem na FIFA de maneira marcante. Então, foi muito bacana, um sonho realizado. Você apitou Campeonato Carioca, Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Brasileirão, provavelmente eliminatórias, Libertadores, Sul-Americana. Faltou alguma coisa na carreira? De repente, aquela cerejinha do bolo lá, Copa do Mundo? Rapaz, eu apitei... Eu vou ser sincero, não é falsa humildade nem querer falar... dar uma de esquecido, não. Eu não lembro quantas finais de Carioca eu apitei. Eu não lembro quantas. Taça Rio, Guanabara, eu não lembro. Finais de estaduais pelo Brasil. Ano passado, para ter uma ideia, eu apitei final do Campeonato de Rondônia e o Campeonato de... o Potiguar, América e ABC.
eu apitei final em Alagoas, eu apitei final em Pernambuco, Amazonas, eu apitei finais no Brasil todo, convidado, porque chega nas fases finais, as federações pedem. Eu, como FIFA, apitei muito como árbitro Master FIFA, agora eu continuo apitando. Eu apitei na América do Sul toda. Eu apitei no Suriname, eu apitei na Alemanha, eu apitei nos Estados Unidos 2 vezes, torneios mundiais militares. Apitei na França. Marcelo, faltou você apitar uma Copa do Mundo? Não é que faltou apitar uma Copa do Mundo, é porque na época, quando eu fui à FIFA, tinha o Simon que estava indo para... Quando eu cheguei em 2008, o Simon ia para a sua terceira Copa do Mundo em 2010. Não tinha como você entrar no projeto. Tudo é um projeto. E assim que eu poderia estar no projeto para a Copa de 2014, a CBF e a FIFA já entendiam que eu estava velho. Para 2014, eu já tinha 41 anos. Aí já entendia que eu estava velho. Então, as coisas aconteceram para mim de maneira excelente. Marcelo, faltou você apitar uma Copa do Mundo? Não sei se faltou, mas eu faço hoje do meu próximo jogo uma Copa do Mundo. Eu tento trabalhar com excelência, com alegria. Eu acho que a minha grande cereja no bolo foi o Uruguai-Argentina. Foi muito bacana, um jogo marcante para mim. E faz parte. A gente quer estar sempre lá no topo, só que só tem vaga para um árbitro. Então, eu acho que eu fiz o meu melhor. Ah, coisa linda, né? O Uruguai e Argentina fica marcado. Eu fui em um jogo que me marcou muito, foi o Brasil e Argentina, que teve no Mineirão, eliminatórias da Copa de 2018. Cara, é um clássico absurdo. Qualquer toquezinho sai faísca. E, tipo assim, você conseguir controlar um jogo desse, e da mais da forma que foi, que o Brasil deu um baile na Argentina, deve ser muito complicado você estar ali dentro. Você olha para um lado, pô, é o Messi, é o 10 dos caras, um dos maiores da história. Ele vier berrar comigo, eu vou berrar mais alto com ele, não tem essa, né? Eu fiz 3 Grenais, são jogos que sai faísca também. Eu fiz 3 ou 4 Atlético e Cruzeiro, fiz 3 ou 4 Bavis, Bahia e Vitória, também são jogos pegados, fiz, sendo 2 finais de Campeonato Baiano. Então, são jogos que você tem que além do aspecto emocional, você tem que usar toda a sua técnica, toda a sua experiência para poder levar. Mas arbitrar jogos de grandes atletas, por mais que sejam pegados, é mais fácil do que você arbitrar jogos de equipes menores, que não tem tanta técnica, às vezes é mais difícil. Então, quem está em jogos grandes gosta de estar em jogos mais técnicos, de craques. E eu me sinto privilegiado por isso. Eu ia te perguntar isso, o que de repente seria mais fácil de apitar? Um jogo grande ou um jogo da Série B1 no Campeonato Carioca aqui no Alzirão, do lado de casa? Você almoça em casa e vai para o jogo. Nós sabemos que certamente é mais fácil arbitrar um jogo com nível técnico maior, mas a vidraça também é maior. Você errar numa final de Campeonato Carioca, numa final de Copa do Brasil, apitei a final da Copa do Brasil 2014, Cruzeiro e Atlético, primeiro jogo. Você errar ali, você errar numa final de estadual, você errar na eliminatória, a vidraça é maior. Mas certamente você arbitrar em jogos mais técnicos é mais fácil do que você fazer um jogo pegado de B1. Tem jogos de B1 que você faz aí que o jogo é pegado, você não consegue correr, porque às vezes não tem tática, ou o campo é ruim, ou só tem 2 bolas boas, a outra é ruim. Então é tudo mais difícil. Quem é jogador, quem é atleta sabe do que eu estou falando. Se pegar um jogador de B1 com qualidade e botar ele num time bom, ele vai deslanchar. E às vezes ele é melhor do time da B1, mas não consegue deslanchar porque o time não acompanha. Então, você que acompanha a B1 sabe do que eu estou falando sobre a dificuldade de, às vezes, jogar em terrenos ruins. Sim, é muito complicado mesmo. Marcelo, eu pensei assim, mais ou menos em 2 lances polêmicos. Um seu e um que não é seu. Esse que não é seu, eu tô lembrando porque eu assisti esses dias, que eu vi uma live do Dodô e ontem vi uma entrevista do Cuca e uma do André Lima, que estavam naquele time do Botafogo de 2007. O árbitro era o Djalma Beltrame. Aquele lance no final ali, que o Dodô impedido, fez o gol, tomou o amarelo. Não, ele não estava impedido, deram impedimento, ele fez o gol, tomou o amarelo e foi expulso. Como que o árbitro, quando chega em casa, ele vê o lance, pô, ele errou, mudou a decisão, o que passa na cabeça? Eu vou falar, se eu tivesse do jogo, eu ia ficar triste, deprimido, aborrecido comigo mesmo. Eu ia ficar muito mal. Às vezes eu cometo algum equívoco, fico muito mal, fico triste,
Até porque, você sabe, eu respeito muito o futebol, os jogadores, os torcedores, são trabalhadores. Às vezes, um título carioca muda a vida do roupeiro daquele time. Ele vai ganhar R$1.000 no mês, ele vai ganhar 5.000 e vai dar uma condição boa para sua família. Eu penso que eles devem ter ficado tristes com o erro. São pessoas boas, conheço o Beltrame, conheço o Hilton Moutinho, que era o Bandeira. Moutinho é meu amigo. Lance foi milimétrico ali. E realmente eu penso que afetou a vida de todo mundo. E as pessoas ficam tristes, sim, porque são pessoas boas, são pessoas que saem para fazer o melhor e erram. E o outro lance, final do Campeonato Carioca de 2014. Acho que o gol do Márcio Araújo, que gerou muita polêmica. Como que é aquele lance ali que eu acho que, de repente, não é nenhum lance seu, né? Mas por ser um trio, por ser uma equipe de arbitragem, acaba caindo mais na sua conta do que, de repente, na conta do responsável ali, que era o Bandeirinha, no caso? Pô, legal falar sobre esse lance, já falei várias vezes, inclusive falei na Fox ao vivo, um dia depois do jogo. Eu não consigo ainda apitar e bandeirar. Não dá. Eu não consigo estar olhando de frente e ter a precisão de terminar se está impedido ou não. O campo ele é setorizado, o assistente tem a função dele, eu tenho a minha função. A partida foi muito bem planejada. Afinal, a gente conversa muito com os assistentes. Gente, vamos estar atento, bola parada, impedido ou não impedido. Naquele ano já tinha tido um gol do Vasco de falta, que a bola entrou. Flamengo e Vasco, não fui eu que apitei, que a bola entrou e já não deram a favor do Vasco. Foi um erro de impedimento. Infelizmente, o especialista é o assistente, não sou eu, mas eu, como comandante da equipe, não adianta, ninguém lembra, o pessoal nem lembra nem o nome do assistente, só lembra do meu nome. Eu já tive vários, não é nem discussão, papos sobre isso, até às vezes sou arguído por torcedores do mercado. Eu falei, beleza, cara, só que eu não era o bandeirinha, eu era o árbitro. Mas você que anulou, é verdade, fui eu que anulei, mas a gente delega poder. Então, infelizmente, houve um erro, sim. O título poderia ter ido para o Flamengo, sim, para o Vasco, sim. Só que os torcedores esquecem que a partida estava 1-0, né? E com pênalti marcado por mim. Eu marquei o penal e a arbitragem estava sendo nota 100 até ali, mas um erro aconteceu e o título mudou de lado. Faz parte do futebol. O erro, infelizmente, faz parte, mas agora nós temos o VAR e agora não teremos mais gol impedido, graças a Deus. Então, fez parte naquela época. Muita gente acha que eu fui retaliado por aquilo ali, muito pelo contrário. Infelizmente, o assistente até não segue mais a carreira, é mais novo do que eu, mas depois daquele jogo não teve uma sequência na carreira. E eu continuei com a minha carreira, porque a gente tenta fazer a coisa com propósito e os erros acontecem. Às vezes marca mais uns do que outros. Então, foi um lance complicado, sim, mas eu entendo toda a revolta de quem torce para o clube A, clube B, porque quando você erra contra o clube daquele cara, tem a teoria de conspiração, errou porque quis, errou por isso, por aquilo. Faz parte do futebol, infelizmente. Você tocou no ponto do VAR. Eu pensei de falar dele, pensei de não falar, mas vou falar por quê. Eu fiz uma final de Campeonato Carioca no estádio. Ano passado eu fiz o Flamengo e Vasco, no segundo jogo no Maracanã. Você era o árbitro ou você apitou só a semifinal? Porque eu lembro que eu fiz a semifinal também. Eu apitei a semifinal Fla-Flu. O Fla-Flu. Era, vamos dizer assim, que entre aspas, o início do VAR, né? No futebol estadual. Tinha muito nos clássicos e tal, na reta final de Campeonato Carioca. Primeiro ano. A gente demorava um pouco para conseguir ter essa conclusão, né, de escolher o lance. Como que é para vocês ali na hora? Aquele estádio lotado, tá o técnico de um lado gritando, o técnico do outro falando, vambora, porque o tempo tá passando, valia a direita aí porque é a meu favor, e a sua cabeça ali assim, explodindo, tendo que decidir um lance, que ali você tem que ter erro zero. Se você errar vendo a televisão, aí que vai cair muito mais na sua conta, né? O que acontece é o seguinte, cara, o VAR veio para ficar, o VAR veio para fazer justiça no futebol. Não teremos mais gol de mão, não teremos mais gol impedido, não teremos mais faltas marcadas fora da área que o árbitro bota dentro, nem vice-versa. Não teremos mais o jogador agredindo o outro, que tem no vídeo. Antigamente nós tínhamos, nós temos ainda o jogo do campo e o jogo da TV. No campo você vê uma coisa, eu angulado ali, eu apitando, correndo, com batimento a 170, eu analiso e instantaneamente eu tenho que analisar uma coisa. E no vídeo eu estou lá na cabine, eu sou o VAR, eu analiso de maneira mais tranquila, de maneira mais sóbria.
É um experimento, é uma ferramenta nova. Estamos usando aqui no Brasil há 2, 3 anos apenas. Segundo Campeonato Carioca, primeiro Campeonato Brasileiro. Com certeza temos muito que avançar. A cultura aqui ainda atrapalha muito. As pessoas querem ganhar vantagem, mesmo com o VAR, querem fazer o gol de mão, acham que não ficar gritando ali e vai interferir. A gente tenta estar ali quando chega no VAR, quando chega na ARA, né? O nome técnico é ARA, aquele monitor ali. Tenta ficar imune a qualquer pressão para poder analisar o lance. É muito importante, quando você é chamado lá, que seja uma chamada madura, porque na TV, às vezes, qualquer contato é faltoso, e no campo, às vezes, você aceita. Então, eu já tive algumas chamadas logo lá no início, em que no campo eu achei que não foi nada. Quando eu cheguei lá, teve um toquezinho, eu falei, caramba, e se eu não der esse empurrãozinho? No vídeo, o empurrão ele é muito mais superdimensionado. Então, é muito importante que a gente tenha maturidade para trabalhar como árbitro central, tendo VAR, e ter maturidade para ser o VAR, quando chamar o árbitro. Por isso que agora a gente é orientado sempre para que olhemos os lances grandes, erros claros e óbvios. Esse lance aqui foi penal, todo mundo vai concordar. Esse lance aqui, 50% acha que foi penal, 50% acha que não. Então, decisão de campo. Então, tem que se trabalhar muito, mas a cultura tem que mudar aqui no Brasil, cultura de educação. Aí a gente vai falar de coisas extra-arbitragem, extra-futebol, a cultura de educação, infelizmente, é outro assunto. E que vai demorar muito. Se a gente começar a mudar hoje, vai demorar muito até funcionar. 50 anos, no mínimo. Para a gente encerrar aqui, vamos fazer tipo que um bate-bola. Eu vou te falar uma frase, de repente você me cita um nome. Né? Um jogador que você foi apitar a partida e o cara era muito chato. Fred, do Cruzeiro, meu amigo hoje. Mas o Fred já foi muito chato, agora é bacana. Um jogador que você foi apitar e foi muito sangue bom. Você imagina, pô, esse cara vai ser um pé no saco, mas é do bem. Rapaz, eu vejo muito futebol. Geralmente, quando a gente acha que é pé no saco mesmo. Final da carreira do Edmundo, eu fiz jogos do Edmundo e, cara, alto padrão. Alto padrão. Eu tinha também um preconceito com o Adriano Imperador. Quando eu fui a fazer jogo do Adriano totalmente zen, nem ouvia a voz do Adriano Imperador. Então, são jogadores que me surpreenderam bastante positivamente. O jogo mais difícil da sua carreira? O jogo mais difícil da minha carreira foi Botafogo e Flamengo, final do Carioca 2008, porque foi meu primeiro clássico no Rio de Janeiro, foi uma final. E a primeira vez que eu usei o escudo FIFA. Surreal, né? O meu primeiro clássico no Rio de Janeiro foi uma final, porque eu só tinha feito clássico pelo Brasileiro, um Flamengo e Vasco, pelo Brasileiro 2007. E eu fui à FIFA muito rápido, uma mudança de teste físico, uma mudança de padrões. Mas 2008, aquele jogo que eu marquei o penal contra o Botafogo, foi a partida mais difícil que eu apitei na minha carreira, que eu me senti mais desconfortável, vamos dizer assim. Então, a gente pode, de repente, considerar que esse seja um jogo para esquecer? Ou não. Então, você tem aquele não tenho jogo para esquecer? Não tem nenhum? Não tenho nenhum. Tenho sim. Eu vou fazer jogo para esquecer. Curitiba e América Mineira no passado, Série B. Eu estava com umas dores, fui com um calçado diferente, eu caí 3 vezes no campo, deixei de dar 2 pênaltis, um para cada lado. Foi para esquecer Curitiba e América Mineiro, Série B do ano passado. E o melhor jogo da sua carreira? Aquele erro zero ou dependendo da importância do jogo? O jogo que eu mais gostei de fazer na minha carreira foi semifinal de Libertadores, Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, 1-0, gol do Emerson Sheik. Depois eu expulsei o Sheik ainda. Um carioca pitando na semifinal de Libertadores, em São Paulo, na Vila Belmiro, chapa quente. Foi maravilhoso esse jogo. Como é que funciona lá? Os caras falam, seu carioca de merda, vem fazer o que aqui? Tem a rixa, tem a rivalidade Rio-São Paulo que a gente sabe. Quando não gosta dos caras, os caras não gostam da gente. Não houve isso. Pelo contrário, eu gosto muito de apitar em São Paulo. A gente adquiriu um respeito muito grande em São Paulo. Então, muito pelo contrário. Eu falo até para os amigos que eu tenho de São Paulo que eu não realizei esse sonho, que era de apitar um jogo no Campeonato Paulista. Eu acho um campeonato maravilhoso. O meu sonho era apitar um jogo no Paulista e no Gauchão. Como eu fiz 3 Grenais e fiz 3 São Paulo e Corinthians também, eu já me considero um pouco gaúcho, um pouco paulista.
Mas não rolou isso não, rolou respeito. Marcelo, muito obrigado pelo papo. A gente se esbarra por Itaboraí, marca um almoço, conversa. Agradecer a galera por estar acompanhando aqui mais um vídeo do nosso canal. A gente está começando, vai estruturando aos poucos. A gente não pode se encontrar pessoalmente, não estamos presos dentro de casa. Mas muito obrigado. Obrigado, galera. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Valeu, galera do programa, do canal. Satisfação toda minha. É sempre importante falar sobre futebol para que a galera saiba que o árbitro não veio de Marte. O árbitro ele é um ser humano como qualquer um. Ele paga conta, ele tem filho, tem problema, treina. E eu tento fazer o melhor pelo futebol. Às vezes o melhor não agrada, desagrada, eu erro, mas faz parte, galera. Mas sempre com o coração aberto. Quem me conhece sabe que a gente tenta sempre fazer o melhor. Muito obrigado por tudo à disposição, tá? Com Deus. Obrigado, Marcelo. Permissão para me retirar. Valeu, meu irmão. Um abraço. Com Deus.